Olá, começa aqui mais um Juca Kfouri Entrevista, que hoje recebe um comunicador. Um comunicador que foi vereador na cidade do Rio de Janeiro e é deputado federal e pastor, com forte liderança popular no estado do Rio de Janeiro. Eleito em 2018 como um dos principais e mais inflamados defensores de Jair Bolsonaro, passou por um marcante reposicionamento depois de 2022, rompendo com o radicalismo da extrema-direita por uma tentativa de adotar postura de moderação e diálogo, com projeção para o atual cenário político de 2026. Muito bem-vindo, deputado Otônio de Paula, que hoje representa na Câmara o PSD, o Partido Social Democrático do Rio de Janeiro. Depois de ter estado em outros partidos, como o PSDC, o Partido Social Democrata Cristão, o PEN, Partido Ecológico Nacional, o antigo Patriota, o PSC, Partido Social Cristão, e o MDB, o nosso velho movimento democrático brasileiro. Deputado Otônio, eu lhe agradeço muitíssimo pela presença, lhe agradeço pela coragem, e quero começar tocando num ponto que, para mim, é absolutamente essencial para a compreensão de um certo fenômeno na direita brasileira. Fenômeno esse que, felizmente, o senhor deixou de representar. Eu queria muito entender, e eu pergunto isso para todos os amigos que eu tenho que em algum momento votaram em Jair Bolsonaro. Como é que pessoas de bem, que pessoas sensíveis, que pessoas amorosas podem um dia não terem sido levados por um projeto econômico? Eu entendo, eu tenho um, o senhor tem outro, nenhum problema. Eu tenho um olhar para a questão dos costumes, o senhor tem outro, eu entendo perfeitamente. Agora, eu não entendo como é que uma pessoa como o senhor um dia pode ter votado em alguém que fez o elogio do torturador, do homem que torturou a presidenta Dilma Rousseff. Isso é que para mim não entendo. Isso é que me fez, inclusive, romper com alguns amigos. Dizer, mas você vai votar no cara que você sabe que tem como ídolo alguém que me torturou em 1971? Isso eu não entendo. Eu queria entender isso para o resto a gente poder ter uma conversa muito tranquila. Então, bora dar início com uma pergunta light, né? Isso. Essa é a mais light do programa. Não, essa é a mais dura do programa. Pode ficar tranquilo, Juca, que essa é a mais dura. Juca, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu cheguei aqui no seu estúdio dizendo que eu sou teu fã, não é? E parabéns pela sua carreira. E é muito bom estar aqui. Juca, um dia esse fenômeno bolsonarista ele vai ser estudado com profundidade e por analistas e talvez um conjunto de analistas, de acadêmicos, gente que estuda sociologia, psicologia, psiquiatria, né? Vai poder estudar e se debruçar e vai ver que há muitas camadas para que a gente chegasse em uma resposta definitiva do que aconteceu e do que ainda acontece com boa parte do povo brasileiro e principalmente nós evangélicos, não é? Com este arrebatamento que o bolsonarismo nos fez. Talvez uma dessas camadas, não é, foi uma nutrição de um ódio também inexplicável, né? Também inexplicável, que começamos a ter do lulismo, não é, do lulopetismo. A forma, isso a partir, e é bom que fique claro, quando e aí eu vou falar do campo evangélico majoritariamente, que é o campo social, religioso que eu pertenço,
sou pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus. E as pautas de costume, não é? Que nunca foram pautas para nós nunca vimos isso como uma pauta, era apenas o nosso costume, a nossa doutrina, a nossa cosmovisão teológica, bíblica e pronto. Aquilo ficava preso dentro dos nossos dogmas e dentro das nossas igrejas. O máximo a gente pregava isso e tá. E quem quisesse acreditar, não é? E aceitar Jesus, que é como a gente diz, também começava a ter essa compreensão de costumes. E que variava muito também de denominação para denominação. Mas algumas coisas eram essencialmente caras para nós, que é o direito à vida desde a sua concepção, que era a proteção da inocência de nossas crianças, não é? Enfim. Quando é que isto começa a virar uma pauta política e aí surge o bolsonarismo aproveitando isso? Quando a velha esquerda, da qual você faz parte, passou a ser berço de uma pauta identitária, de uma agenda woke, que nunca pertenceu à esquerda. Essa agenda moral, não é, de costume, nunca foi pauta da esquerda, não é? Tanto que o campo da esquerda, advindo do próprio sindicalismo, ele é majoritariamente conservador. Majoritariamente conservador. Quando eu digo que Lula ele é uma expressão viva do conservadorismo, mas não reacionário, do conservadorismo, mas não desrespeitoso, as pessoas se assustam, porque confundem conservadorismo com direita. E não tem nada a ver. Eu digo sempre o seguinte, Juca, a direita é maior do que o bolsonarismo, até porque veio antes. O bolsonarismo é um fenômeno de 2018 para cá. E o conservadorismo é maior do que a direita. Por quê? Porque o conservadorismo ele perpassa os campos ideológicos. Você vai ter o conservadorismo da extrema direita até a esquerda, com as suas vertentes, não é? Lá na extrema direita é reacionário, né? Uhum. Mas para a esquerda é o conservadorismo na sua essência, respeito pela vida, respeito pela família, respeito pelas tradições. A extrema esquerda é homofóbica. Ela deturpou Sim. O que é o conservadorismo. Mas veja bem, eu estou gostando muito desta aula. Sim. Mas para mim, a menos que o senhor vá me dizer, ô Juca, a gente fez campanha por um torturador porque a gente estava doente. É isso? Eu antes de eu responder essa sua pergunta, se é sim ou não, eu quero só terminar essa minha explicação. Quando a esquerda ela topa ser berço desta agenda woke, que é uma agenda, na verdade, que combate aquilo que o conservadorismo pensa enquanto sociedade nas questões morais, tanto que a principal agenda, os principais inimigos, por exemplo, e falo isso respeitosamente, do movimento LGBTQIA+, por exemplo, é a família tradicional e a religião, não é? Quando a esquerda passa a ser berço desse discurso, não é? Isto faz com que aproveitadores desse lado aqui, não é? Olhem e aí digam para os cristãos e principalmente evangélicos, olha, o diabo está tentando entrar na política personificado pelo PT, personificado pelo Lula,
para tentar impor uma agenda abortista, de destruição da família, de destruição dos nossos valores, de destruição da pureza de nossas crianças e tá. Ok? Ok. Muito bem. Eu digo sempre o seguinte, os extremos são muito perigosos. Assim como a extrema direita, a extrema esquerda, ela se torna perigosa. Por quê? Assim como a esquerda, a pura esquerda, que é a esquerda do trabalhador, da distribuição de renda, de um país mais igualitário, essa é a esquerda, na sua essência, é a social-democracia, ok? Assim como a esquerda, ela um dia se serviu de berço do que eu vou chamar de uma extrema esquerda, a direita, a pura direita, isso é a direita que sabe dialogar, que sabe debater, que sabe ir para o contraponto. A direita de Mário Covas, isso é a direita de tantos homens que, por mais que você tenha posicionamentos contrários a eles, você não tem como dizer que eles não eram democratas, não é? A direita também se tornou berço daquilo que é mais vil na sociedade. Até porque considero Mário Covas de esquerda. Não, ok. O social-democrata também. Exato. O social-democrata também. Isso. Não é? Bem, a direita também, ela se tornou berço daquilo que é também repugnante socialmente falando. Perfeito. Certo? Que é a misoginia, que é o racismo, sim, não é? Que é o proselitismo religioso. Deputado, não sei, deixa eu lhe interromper só para lhe dizer uma coisa. Não sei se o senhor sabe disso. Pouca gente sabe. Salvador Allende, insuspeitamente um homem de esquerda, socialista, falava sobre a circularidade das ideologias. Ele dizia que as ideologias se postavam em círculos e que os extremos se encontravam nas costas dele, fazendo referência ao movimento dos caminhoneiros que estava paralisando o Chile com a ajuda do governo dos Estados Unidos e o movimento de esquerda revolucionário, o MIR, que queria pegar em armas e ir para o pau. E ele acabou do jeito que acabou, nas costas dele. Então, até aí, nós vamos quase de pleno acordo. Claro, eu posso lhe perguntar, mas não é? Jesus Cristo acolheu Madalena, Jesus Cristo acolhia todos, prostitutas, homossexuais, quem quer que fosse. Mas não é, para mim, esse ponto é absolutamente secundário na discussão das opções eleitorais. E aí eu consigo agora te dar a resposta. E aí eu volto a dizer do nosso campo, eu vou falar como pastor, e eu tenho autoridade para isso, há 30 anos pastor das Assembleias de Deus, que é a igreja mais periférica do mundo, né? Em qualquer comunidade você tem uma Assembleia de Deus lá. Juca, nós acabamos nos afastando do Cristo e nos apegando apenas ao cristianismo. E qual é a diferença entre Cristo e o cristianismo? Total. Primeiro que Cristo não fundou o cristianismo. Claro, evidente. Certo? Isso. Todos os ismos foram fundados pelos homens. Claro. Não é? Claro. Então, o cristianismo, ele não é uma expressão divina. Ele não é uma continuidade da filosofia do Cristo. Ele é uma tentativa do homem de codificar em um sistema religioso as palavras do Cristo. Mas, ao tentar codificar as palavras do Cristo, a vida do Cristo, dentro de um sistema religioso, o ser humano acaba deixando a essência do lado de fora. Ou seja, cometemos o mesmo erro dos judeus. Nos agarramos à lei, à letra, e deixamos a essência da letra do lado de fora.
E isto fez com que nós acabássemos sendo o principal berço da extrema-direita. Por quê? Porque houve uma mistura do discurso da apologia cristã, não é? Que muitas vezes esta apologia ela é apologética em tudo menos naquilo que é a essência do evangelho, não é? Ela é mais proselitista e acabou que uniu isto ao movimento político e a uma saga, a uma sanha que alguns líderes evangélicos tinham, ainda que uma sanha inconfessável, de uma sede pelo poder, de um sonho de uma republiqueta gospel, de uma republiqueta evangélica, ainda que sem confessar. Se você for perguntar a eles, eles não vão confessar isto, não é? E aí surge Jair Messias Bolsonaro. Surge como um cristão, não é? Que foi batizado no Rio Jordão por um pastor da Assembleia de Deus, na verdade, para legitimá-lo, porque a fé e os princípios, os valores de Cristo nunca entraram no coração dele, mas o discurso ele se apropriou, assim como... E aí quando eu falo sobre Bolsonaro, eu não falo com ódio, eu não falo com mágoa, eu não falo com desdém, eu falo com respeito, eu apenas estou situando o que eu consigo ver hoje que eu não via ontem. Bolsonaro... Eu vou querer que o senhor aprofunde no próximo bloco. Ótimo. A gente já volta. Estamos de volta hoje com o deputado federal Ottoni de Paula, do Partido Social Democrático pelo Rio de Janeiro. O deputado Ottoni estava explicando o que significou para ele votar em Jair Bolsonaro em 2018 e, eventualmente, em 2022. Diante da minha pergunta inicial, da minha perplexidade, como é que pessoas de bem podem votar num torturador, em alguém que tem como ídolo o Ustra, Brilhante Ustra, mais famoso torturador durante a ditadura brasileira. Então, ele e Sérgio Paranhos Fleury, mas Brilhante Ustra virou um pouco, né, o símbolo disso tudo, porque Jair Bolsonaro, na noite do impeachment de Dilma, fez um elogio a ele e disse que ela morria de medo dele. E tinha todas as razões, aliás, para morrer de medo dele, porque foi barbaramente torturada por ele. E essa, para mim, é a questão moral mais importante que define quem vota em Bolsonaro, quem não vota. Eu vou longe, eu digo o seguinte: embora eu não concorde, eu sou capaz de entender aquele que diz, não, vou votar nele, eu sei que ele é ladrão, mas ele rouba, mas faz, né? Como existia em torno de Adhemar de Barros, de Paulo Maluf, de tantos. Eu continuo querendo entender. Bem, você precisa compreender aqui o seguinte: quando esse fenômeno Bolsonaro entra na igreja, entrou por quê? Porque Bolsonaro foi capaz de personificar de maneira teatral, e quando eu falo teatral, não é desrespeitando o Bolsonaro, não, é porque foi um teatro mesmo. Porque ou você se comporta de maneira teatral, ou você se comporta de maneira essencial, verdadeira, não é? Então, Bolsonaro foi um evangélico, não é? Apesar dele ter sido sincero, ele nunca disse que ele era um evangélico, mas ele veste a roupa do evangélico sem crer naquilo. Ele é um olavista
sem nunca ter acreditado Nunca nos deve ter princípios e nunca ter deve ter lido um livro de Olavo de um Carvalho. parágrafo dia. Ele é um militar sem nunca ter vestido a roupa da hierarquia militar, não é? Ele é um liberal econômico sem nunca ter acreditado no liberalismo econômico, e a história política dele mostra isso. Portanto, o Bolsonaro, ele se tornou um conjunto, um suprassumo de fake news, de inverdades, mas com muita competência. Por que com muita competência? Porque quando ele chega entre os olavistas, que já tinham lido tudo de Olavo de Carvalho, acreditam nele. Quando ele chega entre os militares, apesar de tudo que ele fez, quebrando princípios básicos do militarismo, que são princípios hierárquicos, eles acreditam nele. Quando ele fala da economia liberal, capitalista, mesmo sem crer nessa essência, tanto que neste ponto ele tinha o seu ministro, o seu posto Ipiranga para falar em nome dele, porque ele nem conseguia falar sobre esta pauta, porque ele não dominava essa pauta minimamente econômica, minimamente para responder o básico, não é? E quando ele entra na igreja evangélica, ele consegue convencer a todos que ele acreditava naquilo ali. Mas deputado, mesmo assim, de fato, ele, digamos, tinha um poder de persuasão muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas eu insisto, como é que eu posso acreditar em alguém que diz, não, o problema da ditadura, o problema do regime militar, porque ele nunca chamou de ditadura, foi não ter matado 30 mil. E faz apologia da tortura. Olha só, o Bolsonaro, ele não ensinou o ódio para a sociedade. Não. Seria um erro da nossa parte colocar essa culpa nele. Sim. Ele não ensinou o ódio. Bolsonaro apenas personificou um sentimento que já havia na população de ódio, de rejeição, vamos roubados, de homofobia, de misoginia, de racismo, de ódio pelo PT, de ódio pelo Lula. Então ele personifica, ele consegue pegar pequenos ódios. E quando junta isso tudo, vira um tsunami ele vive um tsunami, certo? Então, aí ele faz com que ele personifica para o meio evangélico o homem que Deus levantou para destruir todas as pautas de imoralidade que estavam levantando aqui no país. Ele personifica para os praças, não é? Aquele que se rebelou contra a hierarquia militar para dar algo mais justos aos praças, não é? Ele personifica aquele cara que finalmente se levanta contra o criminoso e que quer mesmo que bandido bom morra. Então ele saiu personificando tudo. Ok, mas eu continuo a lhe fazer a seguinte pergunta. Ao indivíduo, Otônio de Paula, com todo o ódio que em determinado momento lhe tomou em relação ao Lula, a figura do Lula, execrável, este bandido, este ladrão, este homem que nos enganou, o senhor torturaria o Lula? Não, jamais. E aí foi quando a minha ficha caiu. Foi quando a minha ficha caiu. E eu digo sempre isso. Quando que a minha ficha caiu? Eu tinha recém-operado, eu fiz uma bariátrica, estava sem as minhas redes sociais, porque eu tive um embate com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes tomou as minhas redes sociais e eu estava em casa de molho. E aí eu fui começar a rever as minhas falas.
E aí eu vi uma fala minha, onde Lula havia tido uma reunião com alguns sindicalistas aqui em São Paulo. E nessa fala, Lula disse, olha, vocês precisam pressionar os deputados. Se não encontrar com o deputado, encontra com a esposa dele no shopping. Se não encontrar com ela, vai na escola do filho, pressione o deputado. Falou assim. Eu pego essa fala de Lula, subo na tribuna e no mais suprassumo da manifestação bolsonarista, eu digo a Lula que se ele fosse na minha casa com seus asseclas, eu receberia a bala, como se recebe um bandido no Rio de Janeiro. Juca, eu nunca tive arma. Eu nunca dei um tiro nem de airsoft. Eu tenho medo do barulho, do estupim de uma arma. E aí, quando eu olhei para aquele vídeo, eu na tribuna, eu vi que eu fui tomado de um personagem. O personagem se apoderou de mim. Aquele não era eu. Agora, o mais interessante é que os meus irmãos em Cristo, da minha comunidade da fé, nunca me recriminaram por eu manifestar tanto ódio, nunca disseram, meu Deus, um pastor falando isso. Não, me aplaudiram. Mas quando eu mesmo estive orando pelo presidente da República, que segundo o nosso princípio de fé é uma autoridade constituída por Deus, porque Romanos 13 diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, eu fui execrado pelos meus irmãos, que entenderam eu dizer Sim. que Lula seria recebido a bala se fosse em minha casa, e que não se reza mas que eu não poderia orar por esse homem execrável que era Lula. E aí, pela primeira vez, eu comecei a sentir o que parte da esquerda sincera, como você, que faz esse tipo de pergunta sincera, como, me explica, estava sentindo. Eu olhei e disse, meu Deus, o que aconteceu comigo e com tantas pessoas? E aí eu volto a dizer, nós estávamos longe dos valores de Cristo e não percebemos. Havíamos nos transformados em meros religiosos. E aí chega alguém que nos arrebata. Você quer ver o ponto mais grave dessa história toda, Juca? E é óbvio que você jamais me faria uma pergunta dessa, porque isto está no meu campo, na minha cosmovisão bíblica, teológica. Juca, você tem aqui, isso um amigo que eu aqui conheci, um profissional competentíssimo, que é o Isaac, que é de origem evangélica. Sim. Aliás, uma mãe praticamente só dá um nome desse Sim. se ela tiver, não é? Se algum princípio de fé. Problema dele, que ele deve ter ocultado do senhor, sim, por favor. Ele é palmeirense. Ah, sim. Mas aí... tudo bem, a gente perdoa. Jesus perdoa. Jesus perdoa. Então, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou flamenguista, tá? E eu estou me metendo aqui numa confusão toda aqui. Isso até porque o Juca, eu sou fã do Juca. Então, entre ficar com o Juca, que é meu ídolo jornalístico, e com o Isaac, desculpe, Isaac, eu vou ficar com a piada do Juca. Mas o Isaac sabe do que eu vou falar e os evangélicos, filhos de crente que estão nos acompanhando agora, sabe do que eu vou falar. Juca, se você for numa igreja evangélica e você fez alguma coisa honrosa e o pastor quer lhe aplaudir, ele vai colocar você ao lado dele e ele vai dizer à comunidade da fé, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pelo Juca Kfouri. Aí todos nós vamos aplaudir, não ao Juca, a Jesus pelo Juca Kfouri. Então você recebe o aplauso por tabela. Por quê? Porque nós entendemos, até pela visão do que é idolatria, não é? De que Deus condena a idolatria e tá, e o protestantismo surge em cima disso também, dos santos venerados católicos, enfim. Apesar de que o católico diz, olha, nós não adoramos, nós veneramos, né? Óbvio. E aí,
nós temos esse cuidado, para não dividir a glória que é de Deus. Juca, Bolsonaro ia nos nossos cultos e nós chamávamos ele de mito. Mito, mito, mito. Juca, se fosse contar antes de 2018 para um pastor lá do interior, lá da favela do Rio de Janeiro, que entraria um homem dentro da igreja e ele seria ovacionado, adorado como mito, esse pastor diria, é o anticristo. Claro. É o anticristo. Então nós fomos consumidos por isto, Tá. porque nos afastamos Tá. dos princípios elementares da fé cristã. De tal forma, Juca, que quando eu me vi ali ameaçando o presidente da República, do campo do qual eu nunca votei, eu nunca pertenci ao seu campo ideológico, sempre tive algumas divergências, mas quando eu me vi ali, com aquele comportamento, eu vi que eu estava mais parecido com Bolsonaro do que com o meu Jesus. E aí foi quando a minha ficha caiu. E em nome da honestidade intelectual, em nome da verdade, eu não me dei por satisfeito de fazer uma conversão sem subir na mesma tribuna que eu fiz a tal ameaça e dizer que eu estava arrependido, e dizer que eu errei, e dizer que eu fiz parte deste movimento de consagração e veneração de um homem, que eu fiz parte, que eu contribuí para que um bezerro de ouro fosse levantado nos nossos templos, em nossas igrejas. Eu hoje oro por Bolsonaro. Peço para que Deus realmente transforme o seu coração, para que Deus o converta assim como eu oro pelo Lula. Se hoje Bolsonaro me pedir oração, eu vou e vou orar por ele. Agora, não me tire o direito de orar por Lula ou por qualquer um ser humano, não importa quem seja, porque eu que sou um homem de comunidade, eu que sou um homem de igrejas dentro de favela, Juca, por muitas vezes eu já orei pelo traficante, pedindo que Deus o liberte dali. Nunca orei por armas, nunca orei para que ele tenha vitória. Não, esse não é o meu papel, eu não sou sócio do seu crime, mas eu oro, sim, pedindo, Deus, liberte esse homem, revela-te para ele é teu, o Senhor tem um projeto na vida dele. Se eu posso fazer isso por um traficante que faz tanto mal à sociedade, porque Cristo me ordena fazer isso, por que eu não posso orar pelo presidente Lula, que pelo contrário, fez tanto bem a esse país, principalmente aos mais pobres e aos mais necessitados, que sempre foi a escolha do Cristo. Eu vou chamar nosso último bloco, mas já pretendendo que o senhor pense em como responder a pergunta fácil para o senhor. Sim. Como é que agora o senhor acha que é possível virar essa página? Ótimo. A gente já volta. Estamos de volta com essa conversa absolutamente reveladora, verdadeira, franca, com o deputado federal do Partido Social Democrático pelo Rio, Ottoni de Paula. Então, deputado, como é que nós todos vamos dar por encerrada essa história, vamos virar esta página? E eu quero deixar claríssimo para o senhor, eu não tenho, embora não vá votar, eu não tenho nenhum temor de que a direita, de verdade, ganhe uma eleição no Brasil. Não tenho. Vou votar contra, não é a minha visão de mundo, mas convivi anos com a direita aqui em São Paulo instalada, Geraldo Alckmin e João Dória e tantos. Não passou nada. Ninguém perdeu os dedos ou os dentes por causa disso, que é o que me apavora na extrema-direita. Na extrema-direita.
eu temo uma eleição da família Bolsonaro hoje personificada no Flávio. Primeiro que eu não mais os reconheço dentro dessa minha visão e dentro das experiências que eu tive, eu não os reconheço como nem um campo democrático e nem como a direita verdadeira. Eles têm um poder de usar a máquina social, que é a internet, para triturar qualquer reputação. Triturar a sua? Sim, eu fui chamado e sou chamado até hoje traidor. O senhor vai perder... Eu não conheço, olha só como O senhor vai perder voto por causa disso? Ah, sim, eu não tenho dúvida. Eu coloquei a minha reeleição em risco, mas em nome da verdade, não é? É aquela velha história, né, de que a verdade resolveu se banhar e quando ela estava tomando banho, ela teve que tirar, obviamente, a roupa e ficar nua. E conta-se esta história de que a mentira, que sempre foi inimiga da verdade, ao vê-la tomando banho nua, foi lá e roubou as suas roupas. E se vestiu com as roupas da verdade. E saiu andando com as roupas da verdade. Quando a verdade acaba o banho e vai procurar as suas vestes, não achou. E quando não encontrou, ela encontrou no lugar das roupas que ela vestia, as roupas da mentira. Ela tinha duas opções, ou ela andava nua, ou ela vestia as roupas da mentira. E é por isso que nós hoje falamos de que a verdade é nua, porque ela preferiu andar nua do que vestir as roupas da mentira. Nua e crua. Nua e crua. Então, eu fiz uma escolha em nome da minha consciência. Se alguém entende que isto é uma manobra política minha, eu minimamente, então, deveria declarar o meu voto a Lula, porque 30% da igreja vota em Lula. Então, eu preciso pelo menos me agarrar em algum lugar. Mas não. Na verdade, eu não faço movimento deste, não é? Primeiro porque eu entendo que, primeiro que eu passei a ter um profundo respeito pelo presidente Lula, tá? Profundo respeito, profundo respeito, tá? E te falo isso sem problema nenhum. Se tiver Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, eu não tenho receio de perder voto em dizer que eu votarei em Lula pela primeira vez na minha vida, ok? E começarei, se for necessário, um movimento nacional chamado Direita com Lula. Sim, até porque ninguém poderá dizer que eu não sou de direita, que eu não sou conservador. Mas em nome de quê? Em nome da soberania nacional. A direita perdeu uma grande chance de ter como candidato Eduardo Leite? Ela perdeu a grande chance. Não, ela não perdeu essa chance porque a direita, ela passou a não ver alguém de centro como alguém que pudesse representá-la. Tá entendendo? Então, Eduardo Leite para o campo da direita, mesmo a direita não bolsonarista, não é? Ele precisava ter mais um pouquinho de sal, não é? Ele precisava ter mais um sentimento antilulista para poder também representar este campo da direita, que não é o campo radical, não, mas que devido ao radicalismo do bolsonarismo, precisava ter assim, um candidato que empolgasse mais. Não acredito que nenhum desses irá empolgar, nem Zema e nem Caiado, que eu voto. Eu acho que não empolga, até porque Caiado pertence ao meu partido.
mas não acho que eles conseguirão... Nem Renan? Nem Renan. Não. Talvez em um movimento de uma bomba que venha acontecer, não é? Talvez Renan personifique uma possibilidade de ir para um segundo turno, se não é o Flávio. Mas deixa eu te dizer, por que vai ser o Flávio? Por que vai ser a família Bolsonaro? Primeiro, o bolsonarismo e parte da direita, devido à aversão a Lula, não é? Já deu a Flávio salvo-conduto. Já deu. A direita, infelizmente, ela é vítima daquilo que ela sempre condenou na esquerda, a moral seletiva. Tá. A moral seletiva. Tá. Ou seja, eu passei a ter o meu corrupto de preferência. Tá. Acabou. Tá certo? É o que eu sempre digo, Juca, se o cara da direita diz que jamais votará em Lula porque ele é corrupto, mas votará em Flávio, mesmo sabendo, e o que se sabe de Flávio hoje não é a metade do que ainda vão saber. E eu estou denunciando isso há muito tempo, porque eu sou do Rio de Janeiro e eu sei a goela larga que esse menino tem, não é? A inclinação que ele tem para aquilo que é imoral na política, ok? Por isso é que eu me posiciono claramente contra. Porque se Flávio se torna presidente da República, primeiro que nós poderemos ter um presidente impeachmentado. A direita poderá ter em Flávio um presidente impeachmentado, ok? Segundo, nós teremos um presidente que causará uma instabilidade institucional sem precedentes. Sem precedentes. Porque não existe essa história de bolsonarismo moderado. Não existe isso, não é? Mas o pior, o que Flávio poderá fazer contra esse país, é por isso que eu disse que no segundo turno eu me declararia eleitor de Lula, apesar de não ser nesse primeiro turno, não é? Não pelo Lula, mas pelo meu país, porque no segundo turno você vota no menos pior, não é? E eu entendo que o Lula seria menos pior. Por quê? Porque você pode acusar Lula de tudo, menos de ser um antidemocrático, mesmo de não respeitar as urnas. Ô Tony, me dê um exemplo claro de que Lula é um democrata. Um exemplo claro? Um homem que sai do seu segundo mandato com 80% de aprovação, sendo aclamado até pelo mercado financeiro à época para um eventual terceiro mandato. E não topa. Ele não topa o terceiro mandato. Ele diz, não, eu vou apresentar um outro nome, mas eu não farei um terceiro mandato. Esse homem é um democrata. Deputado, havia aqui em São Paulo, nos tempos em que o Lula ainda era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, um presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, o Joaquinzão, que era acusado todas as eleições de fraudar as eleições para ganhá-las. E sempre que se perguntava ao Lula o que fazer para combater o Joaquinzão, que rouba as eleições, ele diz, argumento de dizer que rouba a eleição é de derrotado. Tenham mais votos do que ele, que vocês ganharão as eleições. Nunca embarcou no discurso de que o Joaquinzão roubava a eleição. Então, eu acredito, Juca, que o Flávio, isso além desse problema da soberania nacional, já está claro de que Flávio, ele será um preposto de Donald Trump aqui no Brasil, será um preposto dos interesses norte-americanos, e nós não podemos deixar o bonde da história passar, como nós deixamos o do petróleo com as terras raras, nós não podemos deixar. Está muito claro de que nunca houve química entre Trump e Lula, nunca houve. O que houve de Trump foi uma cantada barata
Para ver se colava. Para ver se colava. Não colou. E ele percebeu, quando ele chama Lula de instável, Isso, não é? O dinâmico virou estável. Virou instável. Isso. Mas por que instável? Porque na cabeça de Trump ele disse, eu tinha certeza que ele saiu daqui apaixonado por mim, mas ele Sim. me critica ainda. Sim, sim. Eu tinha certeza que eu poderia ter nele alguém que atenderia aos nossos interesses e ele não teve. Sabe, e aí quando você olha para Lula, que sempre foi acusado pelo campo da direita, principalmente essa direita bolsonarista, de atender aos interesses chineses, Sim. do comunismo chinês. Sim. E aí você vê Lula sem nenhum traço de subserviência aos chineses. Sim. Sem nenhum traço de tentativa de colocar a soberania nacional a favor da grande potência chinesa. Sim. E pelo contrário, não, nós vamos sentar com todos, nós vamos dialogar com todos. E diga-se de passagem, né, deputado, as igrejas não foram fechadas, não foram criados milhões de banheiros unissex e nem o Brasil virou Venezuela. Mas né? voltando à igreja, eu até diria mais. E aí, eu tenho que entender quem acha que eu estou a serviço de Lula ou a serviço do governo, porque como eu estou a ser... Eu mesmo estou um pouco desconfiado aqui, pra Não, falar a verdade. porque na verdade o que acontece? Cara, quando você resolve falar a verdade, Sim. você tem esse problema porque você se desnuda, você não está preocupado com as opiniões, não é? Na verdade, a igreja evangélica neste país, ela é altamente ingrata ao presidente Lula. Essa é a verdade. E eu me coloco também nessa ingratidão. Por que isso? Porque nenhum presidente da República honrou mais o campo evangélico do que Lula. Do que Lula. Desde reconhecer a Marcha para Jesus como uma manifestação cultural, por isso é que a marcha aqui pode ter apoio privado, público, aqui em qualquer lugar do Brasil. Lula transforma no governo Dilma a música gospel como patrimônio cultural. Sim. Lula dá um dia para a celebração da música gospel. Quando a Dilma reconhece a música gospel como um patrimônio cultural, ela coloca os cantores gospel em um outro nível, em um outro patamar. Antes havia uma dificuldade das prefeituras contratarem cantores gospel porque era algo religioso. Mas, deputado, não estamos aí, inclusive com a anuência de Lula, de Dilma, dos governos do PT, de alguma maneira desfigurando o Estado laico? Não. Não? Não. O Lula está democratizando o Estado laico, que é um Estado que não tem uma religião oficial, mas também não é laicista. Tá, ok. Ok? Não é um Estado contra Deus. Claro. Como seria um Estado comunista, por exemplo. Sim. Que tira esta figura do divino. O último movimento de Lula responde o que você está falando agora. O último movimento de Lula, e é uma pena porque o seu governo, não é isso, o governo de Lula, eu acho que se comunica muito mal. Muito mal. Não é? Precisava se comunicar melhor. O Lula faz agora algo que não foi explorado por vocês pela igreja. O Lula baixa um decreto reconhecendo a fé evangélica como manifestação cultural brasileira. O que isso significa? Nós evangélicos sempre nos sentimos o primo pobre das outras religiões. Por quê? O cara vai fazer uma procissão com dinheiro público, patrocínio, não é? Mas é uma manifestação religiosa católica, mas pode. Por quê? Porque o Estado reconhece que aquela manifestação católica é cultural. Ele reforma a Igreja Católica, que é um templo
um templo particular. Claro. De Roma, mas que pode ser reformado com dinheiro público também. Por quê? Porque a religião católica é uma manifestação cultural. Vamos lá para os nossos amigos de matriz africana. Todo mundo sabe que a maior festa cultural, que é o samba, é, na verdade, um grande terreiro a céu aberto. Sim. Aonde você manifesta toda a cultura religiosa de matriz africana, ok? Despacho, Itai, enfim. Mas pode fazer com dinheiro público. Por quê? Porque é manifestação cultural. Eu espero que os evangélicos não precisem de dinheiro público, além do que já está usando para a Marcha para Jesus, que na verdade eu entendo que nem deveríamos usar dinheiro público ali, até para que o nosso discurso de laicidade ficasse bem contundente. E dizer, deixa que os outros usem, a gente não. A gente vai levantar a oferta e vamos fazer com as nossas ofertas. Ok? Mas não é assim. Essa é a minha crítica, porque eu acho que quem quiser sambar, sambe, mas sambe com o seu dinheiro. Quem quiser marchar para Jesus, marche, mas marche com o seu dinheiro. Porque dinheiro público é para saúde, educação, transporte de qualidade e melhor distribuição de renda social. É para isso que serve o dinheiro público, para o interesse público e não interesse religioso ou privado de quem quer que seja. Voltando então e terminando a minha linha aqui de raciocínio. Lula reconhece então a igreja evangélica. Significa, sabe o quê? De que agora nós podemos estar numa praça pública, falando do amor de Deus, cantando as nossas canções, sem sermos impedidos. O Lula deu dignidade e colocou no mesmo patamar católicos, matriz africana e evangélicos. Mas se você for perguntar para o meu irmão da igreja, ele vai dizer que Lula é um abortista, que Lula quer colocar crianças no mesmo banheiro, de que Lula... Ah, se nós evangélicos, os meus irmãos evangélicos entendessem o que eu não sei se o progressismo já entendeu isto. A lavagem cerebral deu certo. O Lula, antes de te responder isso, o Lula, para nossa sorte, graças a Deus, é o maior conservador que o progressismo poderia oferecer ao Brasil. Porque depois de 3 mandatos na presidência da República e mais 2 de Dilma, eu pergunto, qual a pauta progressista identitária que prevaleceu e desceu goela abaixo da maioria conservadora brasileira? Deputado, eu sempre conto... Nenhuma! Deputado, Nenhuma! Eu sempre conto aqui nesse programa uma piada de um amigo meu, que diz o seguinte, na última eleição do Lula. Olha, Juca, eu vou votar no Lula mais uma vez. Mas se esse tal do comunismo não for implantado no governo dele, eu nunca mais voto no Lula. É porque o Lula, ele tem algo que eu tenho que celebrar, apesar de nunca ter votado nele, e que talvez uma parte da esquerda mais progressista, mais amante do comunismo, do socialismo e tal, mas que só tem o Lula como opção, não é? O Lula, ele antes de ser um esquerdista, e ele até falou, eu não sou esquerdista, conforme vocês pensam. Antes dele ser um esquerdista, um amante da filosofia do comunismo e não da ditadura comunista, um amante da filosofia, da ideia do socialismo, o Lula é um democrata. É verdade. E o fato dele ser um democrata, ele, embora tendo as suas ideias internalizadas, e as tem, o líder tem uma ideia internalizada, ele olha para esta massa da população brasileira, da qual ele é o presidente da República, e ele olha para essa massa e diz, embora tendo algumas ideias que batem de frente com esta massa que é conservadora, que é religiosa, que acredita em Deus, que acredita nos valores singulares da família, eu não posso
permitir que as minhas ideias prevaleçam sobre esta massa. Aí alguém diz, não, mas é porque o Congresso ele é conservador. Querido, o Congresso ele sempre foi conservador. A Frente Parlamentar Evangélica, aqui só para terminar, ela não era nada em 2003, quando o Lula assumiu o poder. Nada. Praticamente não existia a Frente Parlamentar Evangélica. Lula podia ter aprovado tudo, atropelado tudo. Sabe aonde que nós, conservadores, perdemos nas pautas morais? Não foi para a política de Lula, foi para a Suprema Corte. Ali. As derrotas que nós temos enquanto pauta moral foram lá. No campo da política, nós tivemos o presidente valorizando a comunidade evangélica e respeitando os valores da comunidade evangélica. É isso. Deputado Paulo Ottoni, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Infelizmente, o nosso programa chega ao fim. E eu quero agradecer a você, aos nossos telespectadores e internautas, lembrar que tem Juca Kfouri toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. E que agora também é possível sintonizar a TVT na Parabólica Digital pelo canal 555 em todo o Brasil. Estamos também na TVE da Bahia, na TV Quirimurê, que nos retransmite com alcance em toda a região metropolitana da capital baiana. E também na TV Maricá, do estado do Rio de Janeiro, do deputado Paulo Ottoni. Na internet, em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Até a semana que vem. Lembrando, 2026 tem eleição. Vote bem, vote num democrata.